não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Qual é a importância da música para a formação? Quem é que pergunta isso? Peraí, Aqui, o Léo Amaral. Qual é o papel da música na formação do imaginário? Ela serve para desenvolver as emoções. O que a música pega, sobretudo, é o senso do tempo e o senso da ação humana. Quer dizer, a música é um enorme estimulante da ação. É quase impossível você ouvir uma música e você não ser impelido numa certa direção. A música, ao contrário das outras artes, ela exerce uma influência imediata sobre você, por isso mesmo que ela sempre foi usada como estimulante ou do trabalho, ou das artes militares, ou de encontros sociais. Quer dizer, você tem vários tipos de música que favorecem determinadas atividades, porque colocam a pessoa, vamos dizer, no ritmo e na temporalidade daquelas atividades. As marchas militares são uma coisa mais característica, né? Quer dizer, elas já foram feitas para colocar um indivíduo numa espécie de harmonia temporal com os seus companheiros. Do mesmo modo, as músicas que se destinam à dança, você experimenta, pega uma moça e começa a dançar com ela sem música para você ver o que acontece. Mas você tem que ser guiado pela música. Então, é por isso, veja que coisa que no simbolismo das artes liberais, a música era associada ao planeta Marte, que é um planeta de voz de comando. E eu acho isso um simbolismo muito certo. Né? Também, hoje você tem uma série de estudos que mostram que através da música você pode desenvolver a inteligência humana, tá certo? Ou curar certos distúrbios. Aqui nos Estados Unidos é uma multidão de coisa que tem isso aí, e você vê que essas coisas funcionam mesmo. Tem música que toca e o QI do sujeito aumenta. Isso aí, por exemplo, a música de Mozart, eu não sou um grande apreciador de Mozart, mas ele tem esse dom. O sujeito ouve Mozart, o QI dele aumenta um pouquinho. Dura uns 10 minutos, mas funciona. Mas se ouvir sempre, vai lhe fazer bem. Minha mulher fugiu. Alguém podia pegar a garrafa de café para mim, por favor? Ela fica como gerente do café aqui. Pronto, obrigado. Então, a música serve eminentemente para isso. Quer dizer, é uma arte, a música é uma arte do comando e é uma arte do autocomando. Comando de si próprio também. Tá certo? E, vamos dizer, a importância da música na linguagem é uma coisa terrível, porque 80% da arte de escrever é ouvido. É você saber como é que os outros vão ouvir o que você está dizendo, e se a maneira como eles vão ouvir é aquela pela qual você imaginou ouvir. Por quê? Quando você monta as suas frases na sua cabeça, você acrescenta a elas dons musicais que elas por si mesmas não têm. E você as associa, não só musicais, mas, por exemplo, se você conhece certos lugares que para você tiveram uma importância afetiva em certa época da sua vida, então basta dizer o nome desses lugares e para você aquilo já evoca imediatamente. Você saber quais dessas palavras têm uma eficácia social e quais são subjetivas,
apenas suas, é uma coisa importantíssima. É isso. Então, por exemplo, se você está falando em lugares de uma cidade, conforme a idade da pessoa que você está falando, ela vai saber do que você está falando ou não. Quer dizer, a emoção é transmitida imediatamente ou não. Não é isso? E a grande dificuldade quando você é muito jovem é justamente que o seu repertório, vamos dizer, de imagens é muito pessoal e ainda não abarca a experiência coletiva. Isso aí só o tempo resolve. Isso é agravado no Brasil de hoje pelo fato de que as artes já não expressam a experiência comum, a experiência real das pessoas, tá certo? Então você não tem muito onde se apoiar para isso. Quer dizer, os escritores desta geração vão ter que ter muito mais trabalho do que os das gerações anteriores, porque você não tem esse suporte do imaginário coletivo ao qual você possa apelar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você ler Georges Bernanos, não os romances, mas os livros de polêmica dele, que são livros de uma eloquência assim arrasadora, você vê que eles funcionam na França porque ele está falando de coisas e usa palavras que estão presentes no coração das pessoas. Eles tiveram uma experiência em comum, por exemplo, a experiência da guerra. Né, quando ele escreve ali no livro Le Grand Cimetière sur la Lune, o Grande Cemitério sobre a Lua, em que é uma polêmica contra o governo espanhol fascista. Mas ele está se referindo a coisas que são de experiência comum dos franceses de uma certa idade. E ele sabe muito bem evocar isso aí e fazer com que eles, ouvindo, eles se sintam todos juntos, né? Quando ele fala, nós todos vamos comparecer juntos dentro do trono de Deus, ele está falando de uma geração, né? E ele sabe despertar isso aí. Ou seja, ele conhecia muito a sociedade francesa, a sensibilidade dos franceses, e sabia apertar a tecla certa. No Brasil de hoje isso é muito difícil porque o imaginário social está totalmente fragmentado e não está condignamente representado na literatura. Então você vai ter que, de certo modo, pegar a sua experiência pessoal, conferir se outras pessoas têm a mesma experiência, tá entendendo? E aos poucos você ir construindo o seu próprio simbolismo. Ou seja, escrever bem na atual situação brasileira é muito difícil. As dificuldades que eu tenho para fazer isso, você não imagina. Então, eu tento pegar o máximo possível da experiência atual, quer dizer, de jovem que tem entre 20 e 30 anos, e criar um elo entre eles e a língua portuguesa, do tempo em que existia a língua portuguesa na literatura brasileira. É difícil fazer essas coisas, né? Tudo tem que ser estudado, contado, pesado, medido, tá certo? E, portanto, a sua dificuldade não é uma dificuldade pessoal, é uma dificuldade da sua geração, tá certo? Eu digo, tem muita gente escrevendo mal, mas no Brasil de hoje está difícil escrever bem, porque você não pode escrever bem num deserto. A língua do escritor, ela puxa os seus recursos da língua geral, mas não da língua geral assim, em estado bruto, a língua que as pessoas estão falando na rua. Não, ela já tem que estar um pouco trabalhada pelos outros escritores, né? Senão você tem que fazer praticamente uma mágica. Quer dizer, é a mesma coisa que você criar uma expressão verbal numa sociedade não alfabetizada. Peraí. Você vai sair, tem um cachorro aí. Cuidado com o cachorro. Peraí. Não, pode falar, fala no telefone. Tem uma moça aqui, se ela vai sair, o cachorro vai comê-la. Então, ela estava saindo para falar no telefone, mas não tem problema, pode falar aí mesmo, é melhor do que acontecer uma tragédia. O cachorro está ficando velho, o cachorro velho fica ranheta. Ele no começo era bonzinho, agora não, agora ele não gosta mais de pessoa estranha. E bom, então se você pegar uma sociedade iletrada, você não vai poder criar uma literatura ali sozinho, não é isso? Então é uma sociedade sem língua, uma sociedade que não consegue se expressar, não consegue dizer a sua experiência. Então, de certo modo, para aparecer um escritor que faça isso, ele
está como fazendo uma obra civilizatória, tá entendendo? Quer dizer, ele está criando um imaginário coletivo. Né? Isso é dificílimo. Alguém vai vencer isso aí. Mais dia menos dia, alguém vencerá. Aparecerá um grande romancista, um grande poeta, um grande dramaturgo. Né? O teatro é uma boa maneira de você começar a trabalhar isso, porque no teatro você vai ter que usar a linguagem cotidiana. Né? E você naturalmente vai dar a ela um valor simbólico, pelo simples fato de ela estar numa peça de teatro. Em suma, eu não tenho solução pronta para o seu problema, mas você continue se esforçando e sabendo que essa sua dificuldade não é incapacidade pessoal, não. Você está tentando vencer uma barreira aqui. No momento, eu digo, bom, eu sei, tenho consciência que eu venci essa barreira, tá certo? Mas eu não venci no domínio do romance, do teatro, da ficção. Eu consigo fazer ensaio, tá certo? E artigos, aí eu sei fazer. E levei muito tempo para conseguir, vamos dizer, o tom de voz, o vocabulário certo, só para estas finalidades, que nestes domínios são mais fáceis do que no romance ou na poesia. Né? Então você ainda vão ter muito trabalho pela frente. Douglas pergunta alguma coisa sobre a filosofia ecológica de Fetzer. Eu não a conheço, não estudei, não li nada, não posso dar palpite algum. Lívia Oliveira diz: o senhor comentou na aula passada a obra Geopsique, já esgotada, de Willy Helpach, como sendo a má tradução do original para o português. Não seria interessante que obras como essa pudessem ser relançadas pela vida editorial, assim como as importantes obras de Anthony Sutton? Absolutamente, isso é urgência urgentíssima. A do Willy Helpach, menos que a do Sutton. A do Sutton não é questão de primeira necessidade, porque o Brasil está na UTI em matéria de informação, ninguém sabe coisíssima nenhuma, né? Sobretudo sobre esta fase da história. O Sutton foi o sujeito que fez aqueles estudos sobre a economia soviética e mostrou simplesmente que a economia soviética era puro capitalismo americano. Era o capitalismo americano que fazia aquilo andar. Até hoje você tem historiadores bons que ignoram esses estudos. Existe, é um erro terrível. Eu estava lendo, agora esqueci o nome do cara. É um bom historiador do soviético, mas ele coloca ali, não, os americanos ofereceram uma ajuda, Stalin recusou, etc. Isso não é verdade. Está lá no Anthony Sutton, está toda entrada e saída de dinheiro, saída dos Estados Unidos e entrada na União Soviética. Vamos ver aqui. Aqui, Daniel Guilherme, tem interesse em cursar Introdução à Filosofia Luiz Lavelle, que o senhor ministrará em maio? Não, ao contrário, já dei este curso. O que você pode fazer é comprar a gravação. Isso aí está havendo um exterminador do futuro, tá trocando o ano passado pelo ano que vem. Aqui, João Marra Signorelli me manda um poema. Eu vou ler o poema com cuidado e daqui comento, mas não posso, na hora assim não dá. Bom, eu acho que hoje não vai dar tempo para responder mais nada. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o
no nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.